Olá, como vocês estão? Hoje eu irei falar sobre o famoso gerundismo. Antes, porém, é necessário falar sobre o que é o gerúndio. O gerúndio é uma forma nominal do verbo, ou seja, uma forma verbal que não possui reflexão de tempo e modo, perdendo então algumas características de verbo e ganhando algumas características de nome, substantivo, adjetivo ou advérbio. Daí o nome de forma nominal. A principal característica do gerúndio é que ele indica uma ação contínua que está, esteve ou estará em andamento, ou seja, um processo verbal não finalizado. Como, por exemplo, estive pensando no que você me falou. Agora vamos ver todos os casos que é possível o uso do gerúndio. O gerúndio pode ser usado para expressar simultaneidade de duas ações. Enquanto você não voltava, estava organizando nossas bagagens. O gerúndio pode aparecer sozinho ou em tempos verbais compostos. Quando utilizado sozinho, adquire a função de advérbio. Tempo composto, com verbo auxiliar. Estávamos terminando nossa parte do trabalho. Gerúndio sozinho, advérbio de tempo. Terminando sua parte do trabalho, entregue-o para João. Como vocês já devem ter percebido, o verbo no gerúndio é composto pela raiz do verbo mais NDO. Subir, a raiz é sub, mais NDO, subindo. Comer, a raiz é COM, mais NDO, comendo. Falar, a raiz é fal, mais NDO, falando. Quanto à localização na frase, o gerúndio possui certa flexibilidade, dependendo da intenção de comunicação que se pretende com o uso do mesmo. Vamos ver alguns exemplos do uso do gerúndio na frase? Antes da oração principal. Terminando o jantar, assistiremos a um espetáculo. No caso acima, o gerúndio pode indicar uma ação imediatamente anterior à oração principal. Ao lado do verbo principal. O rapaz saiu tropeçando em tudo pela frente. No exemplo acima, o gerúndio indica uma ação simultânea à ação principal. Após a oração principal, os assaltantes foram presos, acalmando assim os moradores daquela rua. Já no caso desse último exemplo, o gerúndio indica uma ação posterior à ação principal. Quando tentamos reforçar uma ideia de continuidade, progressividade de uma ação, no futuro utiliza-se o gerúndio, mas nesse caso apela-se para o gerundismo, que é a transformação desnecessária de um verbo conjugado em verbo no gerúndio. Reparem, vamos estar transmitindo a audiência pela TV. Ela vai estar se transferindo de setor. Agora vejam essas frases escritas corretamente, sem o gerundismo. Transmitiremos a audiência pela TV. Ela estará se transferindo de setor. Então, vamos saber agora o que é o gerundismo? O gerundismo foi um termo criado para designar a prática de utilizar o gerúndio em demasia no discurso, de forma a se tornar um vício de linguagem, modismo vocabular. É um hábito que o falante adquire e que perante a linguagem padrão é considerada errônea. Há um mito, porém, que este fenômeno ocorreria entre
os operadores de telemarketing apenas. Porém, hoje se percebe que ocorre nas mais diversas esferas da sociedade, como, por exemplo, entre os bancários, empresários, educadores, conversas do dia a dia, entre outras. O motivo para isso é um fenômeno tratado na sociolinguística e tratado como hipercorreção, ou seja, o falante, por receio de cometer algum deslize e acabar saindo da linguagem padrão, adquire manias que lhe parecem o modo de falar mais correto, e acabam assim infringindo a norma da mesma maneira. Alguns chegam a defender que não há problemas com a prática do gerundismo. Mas vamos aos fatos. Como eu disse anteriormente, o gerúndio expressa uma ação em curso, contínua, ou uma ação simultânea à outra, exprimindo a ideia de progressão indefinida, ou seja, não se denota o final, a conclusão da ação. A questão é que ações como transferir, aguardar, reservar, entre outras, não necessitam da noção de continuidade que o gerúndio expressa, já que são ações rápidas e pontuais. Pode-se, então, desprezar essa noção, já que não é necessária, e utilizar o verbo na sua forma conjugada ou no infinitivo. Agora vamos ver como utilizar corretamente o gerúndio sem virar o gerundismo. Para saber como não utilizar o gerundismo, vamos retomar algumas ideias principais do gerúndio. É correto usar o gerúndio quando se quer expressar uma ideia ou ação que ocorre simultaneamente a outra, no passado e no futuro. Amanhã, quando você estiver fazendo a apresentação, eu estarei realizando os meus exames. É correto usar o gerúndio quando se quer expressar uma ação contínua sem determinar a sua conclusão. Eles foram caminhando pelas ruas sem saber para onde ir. É correto usar o gerúndio quando se quer expressar uma ação em curso, em qualquer tempo verbal. Amanhã, neste horário, vou estar viajando de férias. Não me ligue muito cedo, pois acho que ainda estarei dormindo. Agora vamos ver mais exemplos do uso do gerundismo. Um minuto que vou estar verificando seu cadastro. Vou estar transferindo sua ligação. Desculpe, senhora, mas estamos tendo que fazer tudo manualmente. Vamos estar encaminhando a sua solicitação. Perceba que nos exemplos de uso incorreto do gerúndio há um excesso de formas verbais, que é desnecessário. Por exemplo, ir mais estar mais encaminhar. Vou estar encaminhando, que pode ser trocado por encaminharei. Pode-se concluir que o gerúndio, obviamente, é uma forma verbal existente na língua portuguesa, que pode ser utilizada normalmente. Contudo, o seu uso desnecessário e excessivo constitui um vício de linguagem, chamado, como já dito anteriormente, de gerundismo, e que pode vir a atrapalhar até mesmo a fluência da comunicação se usado em demasia. Um dos principais motivos para conhecer sobre o gerúndio é porque em várias provas de concurso pede-se a elaboração de uma redação. Como vimos antes, o gerundismo aparece quando, ao tentarmos nos corrigir gramaticalmente de tal forma para soar como o certo, acaba se tornando um erro grave. O uso do gerúndio de maneira errada irá acarretar grande perda na nota da redação. Além disso, conhecer essas regras também ajuda após o concurso público, quando você já estiver no emprego pretendido.
pois em vários dos cargos pretendidos, há a necessidade de escrever relatórios, memorandos e até mesmo utilizar o e-mail. Saber como utilizar a regra corretamente evita qualquer tipo de problema futuramente.